sou a Amanda Coutinho, sou a mamãe do Theo e no vídeo de hoje eu vim contar um pouco de como foi a descoberta da minha gravidez. Quando nos casamos, nós decidimos que teríamos filhos antes dos meus 30 anos. E no decorrer dessa conversa, com o tempo de casado que teríamos e por achar que seria a idade ideal para iniciar as tentativas, seria com os meus 28 anos. E no ano passado eu ainda estava com aquele delay, se eu estava com 26 ou 27 anos. Então, chegando próximo ao meu aniversário, que é o mês de setembro, eu fiz aquele pequeno cálculo e descobri que eu faria os meus 28 anos. Então, eu pensei, vamos iniciar as tentativas. Mas nós sentamos, conversamos. Pela correria de final de ano, nós ainda iríamos viajar. Então, achamos melhor não parar o remédio naquele exato momento. Então, decidimos parar somente na virada de ano. Ano novo, vida nova, enfim. E aí, parei meu remédio na virada de ano, no dia 31 de dezembro de 2024. E quando foi no finalzinho de janeiro para início de fevereiro, assim, eu nunca fui de sentir sintomas menstruais, a não ser pequenas cólicas no dia exato que a minha menstruação desceria. E então, por 3 dias eu fiquei sentindo os sintomas, mas ela ainda não vinha. E um sintoma de diferente que eu comecei a perceber foi um incômodo, uma sensibilidade maior nos seios, coisa que eu nunca tinha sentido antes. E o que eu pensei que pudesse ser era talvez o fato de ter parado o remédio. Pensei. E fiquei com isso na cabeça. E aí deu 3 dias de atraso. Não fiz o teste. Fiquei ainda me segurando. E aí eu falei, não, quando der 5 dias de atraso, eu faço. Mas eu vou esperar até lá. E aí eu fiquei esperando. E aí, nesse dia, eu indo pra academia com uma amiga, conversando com ela os sintomas que eu estava achando estranho e o que eu estava suspeitando, ela logo falou pra gente passar na farmácia e comprar um teste. Então, nós saímos da academia e fomos comprar o teste. E como no próprio teste diz que o melhor horário a ser feito é com a urina da manhã. E na quarta pela manhã eu acordei bem cedinho e fui fazer o teste escondido no meu quintal. E eu confesso que foi estranho e eu não consegui associar muita coisa. Por quê? Quando eu coloquei o teste, ele apareceu logo um tracinho forte. E o que eu tinha lido na caixa era que o teste, o resultado final daria entre 3 a 5 minutos. Então eu fiquei aguardando. E aí, conforme o tempo foi passando, tipo uns 2 minutos já tinha dado, e tinha aparecido um outro tracinho, mas muito singelo, muito fraquinho. E eu mandando foto pra minha amiga, pra ela me ajudar a identificar o resultado, e ela também não sabia dizer, tipo, se era mesmo ou não. E o que ela me orientou? A fazer o teste de sangue, o exame de sangue, pra gente ter certeza, né, do resultado, já que a gente não tava conseguindo identificar no de farmácia. E aí eu peguei as coisas e fui guardar. Quando eu cheguei no quarto para guardar as coisas escondido, eu olhei o teste novamente. E o tracinho que estava bem sigilo começou a aparecer um pouco mais. Eu falei, uai gente, mas já passou o tempo de resultado final que a caixa diz. Aí que eu fiquei mais confusa ainda. Eu falei, então é positivo, não é? Aí ok, guardei as coisas, escondi. E aí meu esposo acordou, a gente tomou café normalmente e eu com aquele 1001 sentimentos por dentro, sem poder compartilhar com ele, fingindo demência completa. Tomamos café, conversamos e tal, beleza. Fui me arrumar para ir pra academia como todos os dias. Mas eu não fui pra academia, eu fui direto pro laboratório para fazer o exame de sangue. E aí o horário de resultado sairia às 4 da tarde. E aí eu falei, meu Deus, eu falei, moça, não tem nenhuma condição de sair um pouco antes. Aí ela, ó, pode ser, mas é um caso muito raro de sair às 2 horas da tarde. Mas o correto mesmo é às 4 da tarde. Aí eu falei, meu Deus, mas tá bom. E aí eu saí do laboratório, vim pra casa e fiquei acompanhando incessantemente o site pra saber o resultado. E quando deu 2 horas da tarde, o resultado saiu. E meu coração disparou e parou ao mesmo tempo. E eu lembro que o resultado foi reagente. Aí eu falei, eu zé pra caramba, o que significa reagente? E aí, pra não ter dúvidas, né? Porque eu tava muito em choque ainda com o resultado da manhã,
tudo muito confuso, e enfim. Aí eu fui pesquisei na internet o que significa reagente. Aí o Google falou que era positivo. E aí eu falei, meu Deus, aí que eu comecei a chorar, e aí realmente que caiu a ficha, né, do resultado em si. Aí eu chorei, meu coração disparou, enfim, chorei bastante, agradeci muito a Deus. Eu sabia, né, orar e agradecer ao Senhor pela bênção, né, que Ele tinha nos concedido. E comecei a pensar, eu preciso contar pro meu esposo. Como que eu vou contar, né? E aí eu comecei a pesquisar inspirações de como que eu poderia estar fazendo, né, pra contar a notícia. Contei pra essa minha amiga e ela estava longe, na cidade vizinha no dia, e a gente não conseguiu se encontrar pra, tipo, compartilhar, né, de fato, pessoalmente a notícia, e ela também me ajudar com a preparação, né, da surpresa pro meu marido. Mas assim, a gente conseguiu conversar bastante, vários, né, áudios chorando, enfim, foi muito especial. E aí logo depois disso eu fui na rua comprar as coisas para preparar a surpresa pro meu esposo. Então eu fiz um body, comprei um sapatinho, a caixinha eu já tinha, coloquei o teste e deixei na bancada. E quando ele chegou eu coloquei uma música na televisão bem alta, que a gente fala que é a nossa música do nosso relacionamento. E aí ele falou depois que ele já suspeitou de algo por conta da música. Porque eu não ouço ela assim do dia a dia, né? Então, quando ele chegou, ele viu, né, se emocionou. E eu vou botar um trechinho do vídeo aqui, da reação dele. E logo depois a gente decidiu, lógico, contar, né, para as nossas mães, para nossa família, e fizemos chamada de vídeo com cada um, e porque a maioria moram no Rio de Janeiro, então fizemos esse momento com eles de chamada de vídeo, foi muito especial, muito bom. E foi isso, foi muito especial. Confesso que fomos surpreendidos, né? Porque foi bem rápido, a gente não tinha conseguido nem associar ainda a ideia de iniciarmos uma tentativa de ter um filho. A gente ainda não tinha se conscientizado dessa decisão. E logo o Senhor já nos abençoou com o bebê. Mas a gente sabe que a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável, e o tempo dele é que é o correto sobre as nossas vidas. Então, enfim, a gente só tem a agradecer, né? Foi um tempo muito especial, muito maravilhoso. É um dia, né, que vai ficar marcado para sempre em nossos corações. E você, como foi a descoberta da sua gravidez? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar ler sua história. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, e no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o meu primeiro trimestre, os sintomas, os exames, tudo como foi o comecinho da minha gestação. Um beijo, obrigada por estar aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo.